Oremos, então. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos para estudar mais a Tua Palavra. Suplicamos agora pelo Teu Espírito a nos dar entendimento, discernimento da Tua Palavra, quais os Teus preciosos tesouros de ensinamentos que queres nos dar. Faz-nos sábios em Ti, Tu és a sabedoria. Dá-nos, por favor, Teu Espírito, peço a ajudar a compreender e a pôr em prática os Teus ensinos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, vamos lá, Eclesiastes, paramos no capítulo 10, o verso 18, se não me engano. Eclesiastes 10, 18. Eric, foi do 10 ao 17? Foi no outro domingo, foi? É. Aí eu tenho que ver no vídeo lá. Hã? Tem a gravação. Gravar. Tá. Bom dia, Ivete. Bom dia. Aí. Bom dia. Eclesiastes capítulo 10, o verso 18. Por muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos a casa goteja. Por muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos a casa goteja. Vamos lá em Provérbios, capítulo 6. Nós temos alguns conselhos de Deus para o preguiçoso. Provérbios 6, o quê? Provérbios 6, versos 6 a 11. Quem achou quiser ler, pode ler. Lerei. 6 a 11. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante no estio, prepare o seu pão, na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Tá sem som. Obrigado. Eu pedi então aqui para 6. Então nós vimos que Provérbios 6, do 6 ao 11. Rosana, se puder desativar o áudio que tem um barulho de cachorro. Obrigado. Provérbios 6, então aqui nós vemos que o conselho de Deus para o preguiçoso é o quê? Ele ir ter com a formiga. Por quê? Formiga você não precisa mandar ela trabalhar, não tem que ter um chefe lá, um fiscal, dizendo, faça isso, faça aquilo. Ela faz fazendo o que ela sabe que tem que fazer. E ela não faz muito por vez. Pode ver, ela carrega um grãozinho por vez. Mas pela diligência, ou seja, fazer com esforço aquilo e perseverança, ela vai todo dia sempre fazendo aquele pouquinho, consegue realizar grandes obras, grandes feitos. Pode ver muitas vezes formigueiros gigantes, né, com milhões de formigas, cada uma fazendo um pouquinho. Então aí nós vemos vários princípios, né, na união, a força, na cooperação. E muitas vezes não importa se eu faço um monte, mais importa eu ter perseverança do que pegar e fazer um monte de uma vez e depois não continuar. Melhor eu começar e terminar as coisas do que ser muito bom, muito rápido, mas começar as coisas e deixar pela metade sem terminar. Então nós vemos aí. E também se aproveitar o tempo propício. Por exemplo, ali no inverno você não consegue preparar alimento, digamos, na plantação direito como consegue no verão. E aí por isso a formiga ela aproveita o verão, tempo oportuno,
que é mais fácil, mais favorável, e prepara já as coisas para o tempo difícil. Então, o preguiçoso tem que aprender isso, a se esforçar mais no tempo favorável para que depois ele consiga estar bem, estabilizado. E aí, qual é o problema do preguiçoso? Ele fica deitado, no sono, um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar e cochilar. Assim sobreviverá a tua pobreza como um ladrão, né, um meliante, e a tua necessidade como um homem armado. Agora, Provérbios, capítulo 13, no verso 4. Quem achou aí, quiser ler, pode ler. Provérbios 13, 4. Achei, vou ler. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Aí, então, mais um princípio a respeito ali do preguiçoso. Pode falar, Dani. Às vezes você vê um preguiçoso e a gente tem facilidade de rotular. Mas isso não isenta o diligente de usar de sabedoria para estimular o preguiçoso a trabalhar. Ontem a menina que veio aqui, ela falou assim para mim, ela sentou na minha frente e falou assim, Osana, eu estou sentada aqui, eu sei que você está aí, eu sei que eu preciso ir até você. E ela não é preguiçosa. Mas eu não consigo sair daqui para ir até você. E agora você falou, depois da conversa longa, eu entendi um monte de coisa. A gente conversa depois. Beleza. Então, aqui voltando lá para Eclesiastes, né? Por muita preguiça se enfraquece o teto. Então, como nós vimos, o preguiçoso deseja e não alcança coisa nenhuma porque ele não se esforça para fazer aquilo. Ele fica seguindo o que é mais cômodo, que é mais agradável. É mais, digamos, é mais confortável você ficar deitado do que ir trabalhar. Então, ele acaba seguindo os sentimentos dele. E aí, fica preso nesse ciclo, um ciclo vicioso, e não sai. E a questão aqui, ó, por muita preguiça se enfraquece o... Interessante alguns detalhes. Por exemplo, se nós analisarmos tanto numa construção de uma casa, falando de teto, como na manutenção de uma casa. Então vamos pensar na questão de construção. Eclesiastes 10, 18, né? Por muita preguiça se enfraquece o teto. Então a pessoa está construindo uma casa, mas ela é muito preguiçosa. Então ela está construindo e já está quase acabando. A gente já fez o fundamento, levantou as paredes, fez lá o forro, agora falta colocar o teto mesmo, né? O telhado. Fazer o forro, o telhado lá. Aí ela já tá quase acabando. Ah, tá, vamos rápido fazer de qualquer jeito aí para terminar logo, porque ela quer terminar logo e faz de qualquer jeito. E aí o teto fica fraco. E pela frouxidão das mãos a casa goteja. Então não vai funcionar bem. O objetivo do teto é impedir que a água entre, né? Proteger a casa. Mas aí pela essa como eu posso dizer, essa pressa, essa falta de empenho exatamente no final, porque está próximo de terminar, leva ao que? Um enfraquecimento. A obra não fica boa. Então, ó, pela muita preguiça enfraquece o teto. Cuidado. Então, cuidado quando você vai finalizar um trabalho, uma obra, para não querer fazer as coisas rápidas, está acabando, não acabar logo, não. Cuidado, porque geralmente a parte final é muito importante e ela faz toda a diferença. Tem que ter muito cuidado na parte final. Todas as partes, né? E aí outra coisa também é na manutenção. Por exemplo, pela muita preguiça enfraquece o teto. É necessário fazer reparos, né? E se o teto já não foi bem feito, é fácil que dê algum problema nele. E aí pela frouxidão das mãos a casa goteja, começa a gotejar, mas a pessoa tem preguiça, ela vê o que tem que fazer, mas não faz. Por isso, o preguiçoso almeja, mas nada alcança. Porque ele vê o que tem que fazer, mas não faz. Ele fica deixando para depois, E, por ver, creio que talvez todos nós tenhamos um pouquinho, algum grau disso, que Deus tem misericórdia, busquemos ajuda em Deus, alguns mais, né? Eu vejo que eu tenho muitas coisas desse tipo.
Deus tem misericórdia de mim e me ajude a deixar de lado essa palavra, né, procrastinação, mas esse adiamento das tarefas, da preguiça de lado, né? E aí, para que não fique o teto fraco, não fique a casa gotejando. Agora tem um outro provérbio, né? Para rir se fazem banquetes, e o vinho produz alegria, e por tudo o dinheiro responde. Interessante, os banquetes. Qual que é o objetivo, então, dos banquetes? Divertimento, rir. Aparente alegria, né? Mas como nós já vimos, quando há o riso na boca, na verdade o coração está triste. A alegria não está no riso. Então, para rir se fazem os banquetes. O banquete só vai manter a pessoa num estado de ilusão. O que é melhor do que um banquete? Nós vimos em Eclesiastes, capítulo 7, vamos voltar ali, o verso 2 até o 4. Quem quiser ler, Eclesiastes 7, 2 ao 4. Posso ler. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos, a casa da alegria. Obrigado. Então, olha só. O insensato está só na casa da alegria, só quer saber, não quer analisar o fim, o nosso fim. Nós somos mortais, a questão do pecado, nossa necessidade de arrependimento. Então, melhor é a mágoa do que o riso, porque na mágoa você percebe a sua necessidade de ajuda e busca naquele que tem auxílio. Essa tristeza, essa mágoa que conduz a Deus é a tristeza para a vida. Mas a tristeza sem Deus é aquela tristeza para a morte. A pessoa não tem ninguém para acreditar. Uma possibilidade que ela nunca ouviu falar, ou outra que ela não acredita. Ela ouviu, mas não aceitou, e aí acaba rejeitando. Então, por Deus sabe a situação de cada um. Por isso, tem pessoas que chegaram no fundo, digamos, do poço e acabaram tirando a própria vida, que Deus sabe o contexto dela, se ela teve acesso ao conhecimento de Jesus. Então, muitas pessoas que provavelmente se mataram, Deus não provavelmente irá salvá-las pela luz que elas tiveram. Mas quem teve luz e rejeitou essa luz, que nem Judas se matou, mas estava perdido, né? E tem outros casos, né, que Sansão, por outro lado, ele se matou outros, mas ele tem um outro propósito em mente, né? Ele estava querendo cumprir a justiça de Deus para o que ele foi chamado, como um juiz na terra. Então ele acabou cometendo um suicídio ali, mas é colocado na galeria da fé. Então existem várias coisas, nós não podemos julgar, mas o que nós podemos fazer? Qual é um melhor campo missionário? Aquelas pessoas que estão só lá num lugar, num banquete, dando risada, é lá? Ou num lugar do luto? Uma pessoa que está com mágoa, tristeza? Quem que vai estar mais receptivo? Então, aí nós já começamos a perceber um campo missionário. Ô, Eric, tem coisa que a gente presta atenção, né? E assim, se fala, você vê como são as palavras. Eu estava até lendo o último verso aqui e tem que ver com isso. A menina que veio aqui ontem, semana passada ela me ligou, e quando ela me ligou, eu percebi que tinha alguma coisa no ar. Só que eu falei, ó, eu estou almoçando fora de casa, se quiser, sábado que vem eu vou pregar na igreja, e você vai almoçar comigo, tudo bem? Tá, tudo certo. Aí, o Samuel chegou, né, meu filho chegou com a nora, ele perguntou, mãe, você está esperando alguém? Eu falei, tô esperando a Milena, que é essa nossa amiga. Aí ela chegou e ele falou assim para ela,
você não foi na igreja hoje. Mas eu lá estou sabendo de nada. Eu achei até que ela ia assistir lá na igreja que eu preguei, não na central. Aí ela não respondeu nada. Depois que ele aí começou a trovejar e tal, ele foi embora. Aí ela sentou e falou assim para mim: eu fui dormir 4 horas da manhã. Aí eu fiquei, mas eu ia deixar ela falar. Aí eu fiquei pensando no peso das palavras, porque ela está fora da igreja e ela está voltando para Jesus e não para a igreja. As coisas estão se invertendo na vida dela e ela está descobrindo um monte de porquês e ela abrindo o jogo e eu fui entendendo, sabe, quando vai linkando as palavras assim, você vai entendendo o jogo? E ela fazia tempo que não ia na igreja, aí o Samuel convidou ela para ir na igreja, chegou lá uma irmã, olhou para ela, estava com um vestido sem manga, assim, virou para ela e falou: você não tinha outra roupa para vir na igreja? No Rio de Janeiro, um calor federal. Aí ela foi chorando para o Samuel, falou: você me convidou para ir na igreja para eu ouvir isso? Samuel, irado e na sua justiça própria, foi lá e falou algumas para a irmã, a esposa do ancião. Aí falou para ele: irmã, não é preferível ela vir na igreja desse jeito do que se ela tivesse vestida como, ainda citou, como uma Ellen White e ficasse em casa? Sabe? Aí até o pastor foi conversar com a irmã e tal. Mas ele mesmo foi e falou para ela. Você vê que, como é que pode, né? É um contraponto, assim. Você não foi na igreja, mas ele não perguntou por quê. E ela citou, ela falou assim: Rosana, eu fui dormir 4 horas da manhã, eu não tinha como ir na igreja. O que aconteceu? Depois ela contou. Aí eu fiquei pensando, eu falei, as palavras. Depois eu fiquei pensando, qual seria a palavra certa para falar para ela? Na minha cabeça eu pensei, você fez falta, tá tudo bem com você? Não acusei ninguém, eu só perguntei, entende? Seria mais fácil ela abrir o jogo do que você não foi na igreja. Uma censura. Verdade, Jesus ele nunca censurava um espírito sensível. Ele também nunca concordava com o erro, então ele tinha o momento certo. Ele sabia, da mesma forma como ele não chegou e não acusou a mulher junto ao posto lá de Sicar, ele chegou e fez um pedido para ela, né? Vai e traz o seu marido. Ele tocou no ponto que era o problema dela, mas deixou que ela falasse: eu não tenho marido. Não, você falou a verdade, você não tem. Já teve 5 maridos, que você está agora não é teu marido. Pode falar assim. Eu só gostaria de dizer que eu acho que a primeira pessoa que eu estou conhecendo que tem essa sensibilidade que a dona Rosana tem. Porque hoje em dia, infelizmente, né, em todos os lugares, né, na escola, no trabalho, né, na igreja, em tudo quanto é lugar, você só encontra esse ar de julgamento, né, essa censura, né, que nem o Eric colocou ali. A gente nunca encontra pessoas que estejam interessadas a orar por você, por exemplo, né? Por que o fulano não está vindo na igreja? O que aconteceu? Será que está doente? Será que está, né? Sempre existe um ar de julgamento, como quem diz, não está vindo porque está fraco na fé. Não está vindo por causa disso ou aquilo, né? Nunca buscam saber, de fato, o que aconteceu e para estar orando por essa pessoa também. Então, essa pessoa sensível, né, Deus seja louvado pela sua vida, Dona Rosana, que é a primeira pessoa que eu estou conhecendo nesse mundo, que me mostrou um outro, além de Jesus, né, está me mostrando um outro
como é que eu vou dizer, um outro nível espiritual, vamos dizer assim, porque não é comum a gente perceber isso em todos os lugares, né? Cíntia, né? Você chama Cíntia? Sim. Isso. Nós estamos estudando 15 minutos de manhã, o Eric é responsável por isso. Sim, eu estudo junto também. Pois é. Se você vê hoje de manhã, o que falou o estudo? Todos os dias a gente está percebendo que as palavras têm um peso pesado. Ontem eu preguei na igreja e eu falei que tem uma preposição perigosa, que a gente não pensa. Eu falei, como Jesus tratou as mulheres? Essa preposição chama mas. A gente fala assim, você é tão bonita, mas... Eita! Você fala, você é tão bonita, mas você é tão espiritual, não. Esse mas vem sempre com um negativo. E quando você é transformado pelo Espírito, você usa o mais positivamente. Mas aí eu pergunto, para que o mais? Hoje de manhã a gente ouviu no estudo o quê? Quando você é uma pessoa cheia do Espírito, suas orações são ouvidas. A transformação é de dentro para fora. E se você quer ver uma hora que você se sente muito pequeno, é quando você vai numa reunião de oração e você depara com uma possessão. E alguém, no teu ouvido assim, culpada, culpada, culpada. E você olha e fala, realmente, eu não tenho nada para oferecer. Nada. Eu estou nua. Se Jesus não me cobrir com o seu manto, eu estou perdida. E é ele que vai lidar. Eu não sei conseguir, eu não sei lidar com essa situação. A menina ontem veio aqui contando uma história terrível para mim. Ela ficou à tarde aqui, fez o pôr do sol comigo. A avó dela é mãe de santo. A mãe dela já foi adventista, já andou nesses lugares. Ela tem uma história que merece ir para um livro. Uma pessoa que andou no mundo do homossexualismo. Muito bonita, menina. E está voltando para Jesus de uma forma, foi campeã da comportagem da Rio Fluminense, só vendendo grande conflito em centro espírita. Dá para entender isso? Não dá para acreditar, parece mentira que eu estou falando. O poder do Espírito Santo, né? E o anjo, ela encontrou o anjo lá na rodoviária de Niterói, e ela contou para mim como era ele em pessoa. Era um rapaz vestido de calça jeans, camiseta branca e uma mochila atrás. E sentou do lado dela para conversar com ela. E ela contando isso para mim. E aí ela perguntou, aí ela falava com Deus assim, e ela falava, Senhor, eu estou numa angústia cruel, Senhor, eu estou numa angústia cruel, me ajuda. E o rapaz olhou para a cara dela e falou assim, vai dar tudo certo. Nem sei quem é, vai dar tudo certo. Aí ela perguntou, Senhor, ele é um anjo? Perguntou em pensamento. Ele é um anjo que se identifique. Se pergunta, que é resposta. Ele olhou para ela sentado no último banco do ônibus, de noite. E falou assim, eu sou um servo do Deus Altíssimo. Quando ela falou, eu tremi. E vim para te dizer que vai dar tudo certo. E ela questionando, Zana, se Deus permitiu que um anjo do bem eu visse, será que ele não permite que eu veja um anjo do mal? Eu tive que sentar e conversar sério. Percebe, Cíntia? Que pra coisa, gente ler, né? Vá a palavra para alguém, sabe? Você não pode dar a alguém algo que você não tem. A boca fala do que o coração está cheio. E para você, sim, se encher, você tem que se esvaziar, não tem jeito. Eu falei isso para ela, ela falou, eu sei disso. Sim.
Aí a gente ficou, ó, conversando, ó, até a hora do pôr do sol. Aí, para completar, a minha internet foi para o espaço. Eu queria participar do culto com o Eric e a família dele, que eu participei na sexta-feira à noite, e queria ontem, mas quem disse? Aí eu liguei para o Eric e falei, Eric, não vou poder porque estou sem internet. Ore por mim. E ele orou. Não só ele, mais pessoas oraram. Eu fui dormir, era 8h15, eu fui dormir. Eu falei, não tenho o que fazer, vou dormir. 3h da manhã eu acordei. Acordei, caí de joelhos, falei, Senhor, minha internet, preciso dela. Eu não posso usar o do celular, porque eu vou viajar e minha internet, minha vida é controle, eu não posso, senão eu vou ficar na rua. Aí vim aqui, comecei a fazer o culto, conversei com Deus. Me deu uma ideia, fui lá embaixo e desliguei a internet. E continuei aqui conversando com Deus, ó. Tempão. 3h eu levantei. Eu fui dormir às 8h15, eu já tinha dormido minha cota. Né? Aí eu fui, daí eu vim, fiz o culto, continuei conversando com Deus. Aí lembrei, falei, vou lá embaixo ligar a internet, será? Quando eu liguei, cheio. Falei, hã? Como assim? Quer dizer que o trovão e o raio de ontem não queimou minha internet? Mas a semana passada queimou o tubo da televisão. E eu tive que trocar. Aí eu fiquei pensando, será que era preciso eu trocar o tubo da televisão ou eu também não tive fé suficiente? Falei. Olá, graças a Deus que conseguiu participar hoje aqui conosco, né? E uma coisa interessante, né? Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais nós revelamos do mesmo Espírito. Né? Deus seja louvado porque a Osana tem manifestado esse Espírito, né? O mesmo Espírito de Cristo. E não que é muito perigoso nós louvarmos o ser humano em si, porque Satanás pode se utilizar disso e se utiliza para levar-nos nós acharmos que estamos bem, eu estou bem. E o sintoma de Laodiceia é achar que está bem. Então nós temos que sempre duvidar de nós mesmos, né? Então é saber que o que temos de bom não é nós, é Cristo em nós. E essa é a nossa tarefa cada dia. Se esvaziar, como ela disse, né? Se esvaziar de si mesmo é dizer, não é por mim, não sou eu, mas é Cristo em mim. Então, Eclesiastes que nós vimos que é melhor, né? A mágoa do que o riso, melhor é o estar na casa do luto. Então, você perceber, você pensar, olha, qual que vai ser o fim. Você considerar, que quando você está lá frente à morte, você vê, ó, um dia vai chegar, muito, talvez em breve, né? Chegue o meu dia. Será que eu estou preparado? Então você pensa, você reflete sobre sua vida, suas ações. Na casa do riso, não. Você acha que está tudo bem. Laodiceia tem o sintoma dela de achar que está tudo bem. Demonstra essa insensatez, que prefere a casa do riso, prefere a casa da alegria, só festa e não quer se humilhar. Mas nós estamos vivendo em qual período profético, considerando o santuário? Né? Nós estamos o ritual do santuário. Nós estamos vendo o período de expiação. Era o último ritual, assim, né, do serviço, sacrifícios do templo. E naquele dia, no dia de expiação, era o dia que era feita a limpeza do santuário celestial. E aí, quando nós vemos lá em Daniel, querem abrir a Bíblia ali em Daniel, capítulo 8, Daniel 8, verso 14. Quem achou aí, quiser ler, pode ler. 8:14? Isso. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Muito obrigado. Então, aqui nós vemos que
2.300 tardes manhãs e o santuário será purificado. Então, se havia um dia de purificação do santuário terrestre, havia também o dia de purificação do santuário celestial. E esse dia começaria depois desses 2.300 dias, 2.300 tardes e manhãs, na parte pura e clara que compõe um dia. Então, esses 2.300 dias, que em profecia, segundo Ezequiel 4, 6, um dia equivale a um ano, em profecia. Aí nós vemos que em 2.300 anos aconteceria isso. E mais para frente ali ele descreve mais para frente no capítulo 9, no verso 25, ele dá a explicação, sabe e entende. Depois vem um anjo, né, e responde a uma oração que Daniel faz no capítulo 9. Ele sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias do Príncipe haverá 7 semanas, 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Antes desse verso, né, no verso 24, ele dá o marco, a data, quando que seria? Quando tivesse saído a ordem para reedificar Jerusalém. Então essa é a data. Mas data do quê? Aí vem ali no verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então, a palavra no original dá a entender cortadas. Tá, 70 semanas, se você multiplicar, né, por 7, uma semana tem 7 dias, há 490 anos. 490 dias, né, e como vimos, um dia, um ano, 490 anos. Então, ele pega, já traduzindo, assim, o símbolo, né, o número de 70 semanas para 490. É bem tranquilo, não precisa se preocupar. Então, ó, ele deu antes 2.300 anos. E aí chega aqui e dá 490 anos. E ele pega e diz, tá, 490 estão cortados para o seu povo. Então, esses cortados da onde? De um período maior. Então, eles foram cortados, aqueles 2.300, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Então, o que nós vemos aqui é a obra de Jesus. Jesus veio para dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia. Selar, ou seja, confirmar. Dizer, agora sim não tem possibilidade de acontecer diferente. Até que Jesus veio e viveu, existia a possibilidade de Cristo perder no grande conflito com Satanás. Mas depois que ele morreu na cruz e ressuscitou, está selado, está pronto, está confirmado, não tem mais volta, não tem mais chance de Satanás ganhar. Mas Satanás ainda pode, infelizmente, afastar filhos de Deus para que não aceitem, não recebam a salvação. E é isso que ele faz. Ele tem um ódio contra Cristo, não consegue mais atacar ele, ataca os seus filhos. E aí nós vemos, então, aqui, o início dessa data, né, desses 70 semanas foram cortados, ele dá qual é o ponto de início. E nós temos aqui que esses 490 anos foram cortados na parte, bem no início dos 2.300 anos. Por quê? Porque quando a gente pega essa data aqui de início e coloca ali, né, do período que foi dada aquela ordem, foi no ano 457 a.C., foi dada uma ordem, um decreto lá pelo rei Artaxerxes, e para reedificar daí completamente, Ciro fez um primeiro decreto, mas era mais para o tempo e tal, mas quando o decreto final que deu liberdade para reedificar Jerusalém, foi ali em 457 a.C., daí você calcula lá, passa o tempo, quando termina esses 490 anos, é quando Jesus encerra, assim, a seu ministério. Daí tem outros detalhes a mais nessa profecia, né? Mas, ou seja, esse foi o período para os judeus. Daí os judeus rejeitaram, aí o resto desse período passou, então, para todo mundo, para os gentios, para os pagãos. E aí, por que estou comentando isso? Por que estou falando isso, né? Então, e esses 2.300 anos foram até que você pega essa data e vai até o final, e quando termina isso, termina em 1844. Os 2.300 anos, então, se encerram em 2044. É 1844. 1844. Em 1844, nós vemos, né, Daniel 8:14, até 2.300 tardes de manhã, e o santuário seria purificado. Então, essa obra de purificação do santuário aconteceria a partir daquela data. Em 1842, 43, pouco antes até, começou a ser proclamada a mensagem da volta de Jesus, do advento.
E lá surgiu, então, o povo adventista, que falava sobre a vinda de Jesus. Era um movimento adventista, principalmente nos Estados Unidos, mas em todo o mundo foram despertadas pessoas. No Brasil, teve um padre que começou a estudar e ia ver isso, começou a publicar e a falar. Na Inglaterra, na Europa, várias pessoas, sabe, foram despertadas por Deus para falar essa mensagem. E aí, foi seguindo, foi sendo proclamada a vinda de Jesus, e especialmente as mensagens de Apocalipse 14, a primeira mensagem angélica e a segunda foram proclamadas. E a primeira mensagem angélica de Apocalipse 14, versos 6 e 7, quem achar aí, quiser ler, pode ler. Pode ler? Apocalipse o quê? Opa. 14, 6 e 7. Pode ler? Pode. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo, e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Obrigado. Então, aqui o que nós vemos? Chegou a hora do seu juízo. Então, Deus nos faz um chamado que tem a ver com o evangelho eterno, ou seja, o evangelho eterno que Jesus trouxe a justiça eterna. Ele pagou o preço dos nossos pecados e nós temos acesso a essa justiça, a essa salvação, nos méritos de Jesus. Esse é o evangelho eterno. Nós vimos que ele foi confirmado lá depois dos 490 anos. E Jesus veio para expiar os pecados, né, para selar a justiça eterna. E aí, quando nós vemos, ele faz chamado para nós adorarmos, né, para nós temermos a Deus. Qual que é o temor do Senhor? É o princípio da sabedoria, isso aí, Osana. Então, temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como nós já estudamos lá em Provérbios, em Salmos, em Jó também. Temor do Senhor é afastar-se do mal, apartar-se do mal. Então, se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, nós estamos buscando a sabedoria, nós estamos buscando aprender o temor do Senhor. Então, temei a Deus é o chamado de Deus para nós. Precisamos fazer isso. E dai-lhe glória, dar glórias a Deus. É fazer tudo com vistas à glória de Deus. Não para a minha glória, não para exaltar o ser humano, o fator humano. Não, mas para a glória de Deus. Tudo que eu fizer em vistas unicamente à glória de Deus. Tanto que 1 Coríntios 10, 31 nos dá uma mensagem muito importante sobre isso. Se alguém quiser abrir, a Cíntia, se quiser abrir 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, verso 31. E aí, continuando só, enquanto você vai achando, né? Vindo a hora do seu juízo. Então, temer a Deus e dar-lhe glória, por quê? Qual é o motivo que eu tenho que temer a Deus e dar glória a Ele? Porque é vindo a hora do seu juízo. O juízo de Deus começou. E que juízo é esse? Era exatamente o juízo feito no dia da expiação, era o dia de purificação do santuário. Era um juízo. E aí, o que significa dar glória a Deus? No que envolve dar glória a Deus? Pode ler. 10. 31. 31. Tá. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Só o 31? Só isso, obrigado. Então, fazer tudo para a glória de Deus, e ele cita, tá, todas as coisas, sim, mas as duas coisas que ele cita por nome é comer e beber. Antes do dilúvio, pessoas comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até que veio o dilúvio. Isso não é errado. Deus fez a comida, Deus fez a água, os sucos, as frutas, né? Mas quando corrompido de forma a buscar somente a satisfação do paladar, do apetite, e quando levados a excessos, essas coisas lícitas se tornam pecaminosas. Então, quando eu procuro a minha própria satisfação nestas coisas, eu não estou procurando a glória de Deus.
quando eu busco a minha própria glória, meu próprio proveito, não a glória de Deus, o proveito de Deus nessas coisas, eu sigo a minha inclinação, o meu apetite, em vez de seguir a orientação de Deus sobre isso, sobre comida e bebida, eu não estou dando glória a Deus. Então Deus está me chamando para temer a Ele e dar glórias a Ele, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai. Então, uma consequência de eu buscar fazer isso e seguir nesse caminho vai ser a adoração. Adoração no quê? Em espírito e em verdade. O Espírito nos guiaria a toda a verdade. O Espírito que não vai nos ensinar todas as coisas. Se eu não sei, digamos, como me alimentar bem, se eu gosto de coisa ruim, o Espírito pode transformar meu coração, meu gosto, me dar um coração novo, me dar gostos novos. E isso ele faz. Eu lembro antigamente algumas frutas, digamos, aipinha ou não, a mandioca eu não gostava. Eu conseguia comer batata doce também não. Melão quase vomitava se comia. Eram algumas coisas assim que hoje, graças a Deus, gosto de todas essas coisas aí. Todas as frutas, acho que não tem uma fruta que eu não gosto. Então Deus muda o gosto, né? E o que eu gostava bastante, assim, meus pais não compravam, mas sempre que eu conseguia, era chocolate, coisa assim. Hoje eu já não gosto. Mesmo que eu sinta o cheiro que é bom e tal, eu sei que não, isso aqui é enganoso. É falso. Pode falar, Zé. Quero ver você gostar de genipapo. Não posso nem ver isso, quanto mais comer. O cheiro dele é horrível. Aqui tem. Mas voltando ao assunto, você percebe que participar de uma festa não é ruim. Tomar suco de uva, porque ali não fala em vinho, fala em suco de uva, né? Também não é ruim. Ter dinheiro é ótimo, né? Principalmente quando ele atende às suas necessidades e dá razão e sentido para você ter dinheiro e compartilhar. Eu tive um paciente da família Maxud, famosa. O cara batia no bolso, assim, falava assim para mim: ó, Zana, meu Deus está aqui, ó. E toda vez que eu ia tratar dele, eu orava com ele, e falava do Deus do céu para ele. Ele já morreu. Ele e a esposa já morreram. O filho dele me pagava para ir 2 vezes por dia na casa, de segunda a segunda. E eu trabalhando. Eu falei: eu não tenho condição de fazer isso. Aí tinha mais 3 trabalhando comigo lá. Chegava no sábado, ele queria que eu fosse lá. Eu falei: não, vou não. Você tem dinheiro, você quer dar, dá para alguém que precisa. Eu vou sim, se houver necessidade, do contrário, não vou não. Sabe? Então, assim, você percebe, e o filho dele falou para mim: Zana, eu tenho dinheiro para comprar, você nem imagina o quê, mas eu não sou feliz. Aí eu falei para ele: eu sei quem pode te fazer feliz. Dei uma Bíblia para ele. Ele pegou a Bíblia, assim, parece que ele era tão pobre, sabe? Ele pegou a Bíblia assim, ó, ele abraçou assim como um amuleto, sabe? Eu falei para ele: se você ler o que está escrito aí, você vai encontrar felicidade. Nunca mais eu vi essa criatura. Se está vivo ou não está, eu não sei. Não sei. Então, assim, Deus está falando para a gente que o tempo que a gente está vivendo é para a gente pensar que é o dia da expiação do santuário. Naquele tempo, as pessoas vestiam pano de saco, tiravam os adereços, ficavam de jejum e contrição. É tempo de rir, é tempo de usar o dinheiro, é tempo de alegrar a vida? Sim, mas é tempo de expiação. Vamos conferir exatamente essa obra, né, em Levítico 16, é um dos textos que trata. Em Levítico capítulo 16, nós vemos uma descrição das instruções de Deus a respeito desse dia da expiação. E nas festas que haveria, né, então essa festa, tem também no Levítico 23, vamos até ler do 23, ele é um pouco mais objetivo, né. Vou ler aqui o verso
Levítico 16, 33 diz assim, ó, assim fará expiação pelo santo santuário. Também fará expiação pela tenda da congregação e pelo altar. Então eles faziam a expiação, também fará expiação pela tenda da congregação, pelo altar, semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Era uma purificação do santuário, mas também do povo, de todos os líderes. E o verso 30, né, de Levítico 16, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos. O objetivo disso era a purificação. E sereis purificados do quê? De todos os vossos pecados perante o Senhor. Daí agora sim, Levítico 23, nos lemos em mais detalhes, versos 26 a 29. Quem achou aí quiser ler? Levítico 23, 26 a 29. Posso ler, Eric? Pode ler, Sônia. Verso 26 até o 31, certo? É o 29. Pode ler. Tá certo. Disse mais o Senhor a Moisés, mas aos 10 deste mês, 7º, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Obrigado. Então, esse é outro detalhe. Que nesse dia era chamado o quê? Para mudar a atividade, não é? Para fazer os trabalhos comuns. Era um sábado de descanso, que poderia cair mesmo num sábado, mas poderia cair em qualquer dia da semana, né? Dependendo do período do ano. E nesse dia havia uma obra especial, o quê? Toda alma que naquele mesmo dia não se afligir. Para que se afligir? Como nós vimos. A pessoa que está com mágoa, está na casa do luto, ela pondera e vê o fim. Ela analisa a sua vida. Então, se a gente fica só em banquete, a gente não está se afligindo, a gente está só se divertindo. E isso é perigoso. Então, se a gente... Deus nos chama para nós fazermos uma reflexão, uma autocrítica, ver como é que está a nossa vida, como é que está a minha vida. Porque hoje é o tempo do juízo de Deus. E olha só, o juízo de Deus, diferente dos juízos aqui da terra, não é para condenação. Aqui na terra é muito comum haver um juízo e daí lá os advogados e tal tentam achar tudo para condenar a pessoa. Olha, ele fez isso, aquilo, está condenado. Já o juízo no povo de Israel era diferente. A pessoa só ia a juízo quando havia grandes assim, evidências e provas de que ela estava condenada. Então ela já estava condenada. Ela ia para o juízo para que eles tentassem encontrar uma forma de salvar. Então, eles tentavam analisar de toda forma, será que é verdade? Iam atrás de testemunhos, iam a tal. Esse era o juízo no tempo de Israel, aos moldes de como é o juízo de Deus. Todos nós já estamos condenados. Jesus disse em João 3 lá que eu não vim condenar o mundo. Eu vim salvar. Porque o mundo já está condenado. Se Jesus não tivesse vindo para salvar, ninguém se salvaria. Então, Jesus veio e o juízo que ele faz hoje é procurando todos os motivos, toda a possibilidade de encontrar e habilitar as pessoas para a salvação. Então, Deus pede para que nós cooperemos. Coopere com Deus, aflige a sua alma, abandone o pecado e assim encontre a salvação em Jesus, né? Pode falar, Sônia. O áudio está desativado. Eu estava vendo aqui no final dos versículos, né, que é muito interessante que, além de ser um dia de expiação, de afligir a alma, no verso 31 diz, nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. E no 32 fala que era um sábado de descanso solene. Será que era o sábado, o 7º dia? Não. Aqui eu creio que está se referindo a um sábado por ser um dia de descanso de obras, de serviços. Era dedicado mais ao afligir-se para que Deus usasse de misericórdia com seus filhos, né? Mas eu achei muito interessante esse caso, né? Porque além de ser um dia de expiação, foi considerado pelo próprio Deus como um sábado solene, né?
um dia de estar mais perto de Deus, buscando mais a Deus. Exatamente. Então, nós estamos vivendo esse período, né, de não focarmos em primeiro lugar no trabalho, nas coisas, não. Focarmos em primeiro lugar a Deus, deixarmos o resto em segundo plano. Susana, você quer fazer um comentário? Só ativar o áudio. Que eu acabo desativando por causa dos cachorrinhos. Quando você vê a história da angústia de Jacó, você não vê algo que aconteceu assim, ó. Foi um processo. Né? Para ele chegar ao ponto, ele carregou o peso da culpa, ele tinha que ser liberto da culpa, né? Deus o perdoou, mas o perdão maior, ele já tinha perdoado o irmão, mas ele não conseguia se perdoar. Então, aquele tempo foi um tempo para ele de muita reflexão, de muita, assim, introspecção, sabe? De muito estar, assim, na presença de Deus, é o que a Sônia falou, né? Sábado, você dá na cabeça para as coisas do mundo. Não é um processo fácil, porque a gente passa 6 dias ligadão, né? Mas o caso é que você tem que, nos 6 dias, você tem que aprender a desligar. Ou seja, o processo é contínuo. Aqui no verso 20 do capítulo de Eclesiastes, né, que é o último que você vai falar, fala assim: nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto, o rico. Porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz e o que tem asas dariam notícia das tuas palavras. Isso me faz pensar que palavra tem asa. Entende? Palavra tem asa. Moisés matou o homem, achou que ninguém viu, e alguém foi lá e levantou o dedo para ele. Você está pensando, você vai fazer o quê? Você vai fazer, vai me matar como você matou o egípcio? Né? Então, assim, quando você começa a pensar no tempo que a gente está vivendo, a responsabilidade que a gente tem, e você sai de casa e não sabe se volta. A gente está cansado de ver aqui, eu moro aqui às margens praticamente da BR-101, o que tem de gente. Misericórdia. Para essa gente, já encerrou a porta da graça. Já acabou a oportunidade. Quer dizer, ninguém sabe quando vai ser a sua. Né? Eu passei por uma doença cruel, a mesma que enterrou meu filho, eu estou viva. Deus está me dando oportunidade. O que eu vou fazer com essa oportunidade? Num tempo tão difícil como esse que a gente está vivendo. Exatamente. Você quer falar? Eu estava com a mão levantada. Tranquilo. Vamos aqui, então, exatamente o segundo aspecto, né? Ó. Para rir se fazem banquetes e o vinho produz alegria, e por tudo o dinheiro responde. Então, a alegria enganosa que o álcool, né, o vinho alcoólico produz, é enganosa. Produz alegria, mas é passageira e gera dano. Mas a alegria, digamos, que as bênçãos de Deus trazem, como o suco da uva puro, é diferente. Ela não dá um êxtase assim tão grande, mas te traz o quê? Satisfação. Você usa, traz saúde. Então, o suco da uva, então nós vemos o mesmo princípio está ali, digamos, os mesmos ingredientes, só um tem um pouquinho de veneno. Esse pouquinho de veneno pode até ser saboroso, pode até dar algum efeito bom, agradável aos sentidos, mas traz ruína e miséria. E é isso que Satanás faz. Satanás pega muita coisa que é boa e coloca um pouquinho de coisa ruim. E aí já estraga tudo. Então, por isso,
Não adianta eu dizer, mas a maior parte do que eu acredito é verdade, mas se tem um pouquinho de erro, já se torna tudo. Tem alguma coisinha. Então, por isso, devemos cuidar nesse aspecto e por tudo o dinheiro responde. Como a Osana falou, o dinheiro é uma bênção para as necessidades, para suprir as necessidades. Nas mãos de pessoas convertidas a Deus, que seguem os princípios de Deus, o dinheiro é o quê? É roupa para os nus, é comida para os famintos, é auxílio para os necessitados. Já nas mãos do ganancioso é só sem fim, né? Sem fundo, assim, que nunca se sacia e não compartilha. Então, Deus quer nos ensinar o que é compartilhar. E aí, como foi colocado o último verso, né? Não amaldiçoar nem no pensamento o rei, nem tampouco no mais interior da tua recama amaldiçoes ao rico. Então, ao rei, ou seja, os governadores, nós não devemos o quê? Amaldiçoar. E nem as pessoas com autoridade, com poder. Deus, ele vai julgar, não é? Cabe a nós. Então é muito fácil a gente ver, principalmente no nosso país, falando mal dos políticos e tal. Isso não é agradável a Deus. Os políticos vieram da onde? Do povo. Então eles estavam demonstrando o quê? A pessoa está falando isso, ela está se declarando culpada de ser corrupta. Então, não fale isso, né? Entregue para Deus e... Aí, porque, aí a questão é, as aves dos céus levariam a voz e os que têm asas dariam notícia do assunto. Os anjos têm asas. Estão vendo. Darão notícia do assunto. Quem mais tem asas? Aqui ele estava falando da voz. Quando você fala, a voz, beleza. Então, quando você fala, as palavras são ouvidas, percebidas por mim. Você fala em um local deserto, existem anjos que estão contemplando, testemunhando. Mas ele falou antes do pensamento. Quem mais que tem asas e que lê o pensamento? O Espírito Santo. Ele se manifestou, pelo menos de uma forma corpórea, no batismo de Jesus, como uma pomba. Símbolo, é pomba que tem asas, que voa. O Espírito Santo lê cada pensamento. Então, nem no pensamento nós devemos o que amaldiçoar, mesmo as autoridades terrenas, muito menos a autoridade celestial, a Deus. Se acontece uma coisa ruim na nossa vida, é muito comum muitas pessoas chegarem a amaldiçoarem, nem a própria esposa de Jó falou, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele, por quê? Eu faria isso? Nós recebemos o bem de Deus, nós recebemos também o mal. Então, olha, que fé que Deus quer ensinar, para que confiemos nele. Não viemos amaldiçoá-lo, pensar que ele quer o nosso mal, que ele está fazendo mal para nós, não. Isso não é o caráter de Deus. Pode falar, Zé, daí para gente. As palavras são o corpo visível do pensamento. Quando você quer dar corpo ao pensamento, você fala. Né? E quando você fala, você cria caminhos neuronais. E mesmo que você fale uma mentira, daqui a pouco ela acaba virando verdade para você, de tanta repetição. E aí a gente tem que desconstruir caminhos, né, no cérebro, e é muito difícil desconstruir. O Espírito Santo é especialista em fazer isso. Mas a gente tem dificuldade, porque você acaba acreditando em crenças limitantes. E tudo isso vai pelo que você vê e ouve, escolhas. Você não quer falar mal do governo, mas você não perde um jornal. Aí tá difícil, né? Agora vamos olhar o jornal e ver ele com um olhar positivo. Também é difícil. É muito difícil, né? Porque a gente vê tanta injustiça no mundo todo, né? Tanta coisa ruim. Mas também Davi disse, não porei coisa má diante dos meus olhos. Se isso não for me ajudar, vou perder tempo, perder sono e tudo mais, deixa quieto. Vamos orar para essa gente que acho que dá mais resultado, né? É verdade. Então, queridos, alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta? O Eric, eu tenho uma coisa para falar. Uma última coisa, prometo.
Eu tenho um paciente lá em Rio Bonito, né? Ele foi alcoólatra. E o pessoal conta na cidade que ele tem um bom salário, mas ele gastava tudo com bebedeira e coisas erradas. Tudo. Até que ele ficou doente e tal, e a família tomou consciência da situação e assumiu a situação, né? Eu cheguei lá na casa dele, eu vejo ele assim, ele não quer levantar da cama, ele fica deprimido. Eu chego e falo, oi, vamos orar? Pergunto como ele está e tudo. Levo ele para respirar lá fora, começo a falar do céu, tem montanhas lá, lugar muito bonito. Eu até disse que lá é a Suíça. E ele fica assim mais animado, sabe? Então eu percebo, aqui o título desse capítulo é A Excelência da Sabedoria. Mesmo uma pessoa que foi alcoólatra, que teve uma vida tão errada, depois que ele fica nervoso assim, depois que eu oro e trabalho com ele, eu pergunto, o senhor está melhor? Ah, sim. Agora dá para aguentar, né? Agora dá. Então, você percebe que a sabedoria não faz só bem para você, faz bem para você compartilhar com os outros. Eu cheguei a ver ele tão nervoso, coisa que eu nunca tinha visto, que ele botou a mão assim, começou a chorar desesperado. A filha dele foi lá e deu um alprazolam para ele, um remédio da tarja preta. Aí o filho chegou e falou, Zana, é com você. Eu falei, tá bom, mas já tinha dado remédio, eu não podia impedir. Sabe? Aí eu conversei com ele, parei, sentei, conversei, diminuí os exercícios, sabe? Então você percebe assim que o médico mesmo disse que o processo terapêutico com ele está sendo muito positivo. Inclusive diminuiu o remédio dele. E eu, ó, né? O objetivo é esse mesmo. Então, assim, eu fico muito feliz de ver quanto aprendizado tem a palavra de Deus para a gente não só ser beneficiado, mas compartilhar. Amém. Vamos, então, procurar cada dia, né, compartilhar o que Deus tem. E isso devemos sempre ser aprendizes na escola de Deus, aprendendo e ensinando, passando adiante. Vamos orar para que Deus nos guie. Oremos, então. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela oportunidade de começarmos a semana também estudando teus conselhos, teus ensinos aqui nesses livros que nos trazem princípios da sabedoria, princípios que Jesus nos revela. Ajuda-nos a pôr em prática tudo o que aprendemos hoje. Por favor, pelo teu Espírito, concede-nos força, poder e um caráter semelhante ao teu. Queremos ser sensíveis, saber utilizar as palavras para não para machucar, mas para procurar ajudar nosso semelhante. Ajuda-nos a olhar para Jesus a cada dia, a seguir o modelo que ele nos deu. Obrigado por tudo. Esteja cada um dos queridos aqui. Abençoa nesta semana. Eu peço e já agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Boa semana a todos. Boa semana. Boa semana. Tchau. Fica com Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Vocês também.